A paz do Senhor para nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento, ou talvez vão assistir um pouco mais tarde. Hoje é dia 31 de agosto de 2025 e eu quero compartilhar algo que está no meu coração. Mas para isso vamos primeiro ler um versículo da Palavra de Deus para poder dar a base desse pensamento, não? Desse momento de reflexão que nós vamos ter nessa hora. Veja bem, no capítulo 11 de São Mateus, mais ou menos no versículo 29, disse Jesus dessa maneira: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja bem, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Amém? Um outro versículo que habla também da humildade é no capítulo em Provérbios. Eu sei que existem muitos versículos que podem mencionar esta palavra humildade ou ser humilde, né? Neste Provérbios, capítulo 15, no versículo 33, a palavra de Deus nos fala dessa maneira: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Por muito tempo eu sempre prego sobre questão da humildade, de que nós temos que ser humilde e tudo, mas hoje, quando eu estava assistindo um pastor de um outro país, ele estava ministrando justamente sobre Provérbios capítulo 15, versículo 33, que diante da honra vai a humildade. E eu sempre tenho procurado no dicionário a explicação da palavra humildade. Como nós podemos colocar para explicar para as pessoas o que realmente é ser humilde, amém? E então, quando esse pastor estava mencionando sobre esse tema, ele mencionou a respeito de um hino que ele conhece. Eu vou falar a verdade, eu sinceramente não conheço esse hino, mas as palavras desse hino são palavras que falam como uma pessoa realmente é humilde e como tem que ser realmente a humildade. E veja bem, me chamou muito a atenção, e logo que eu vi aquilo, que eu escutei aquela palavra, então eu senti no meu coração de poder compartilhar também com os irmãos dessa rede social, também no YouTube, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? E antes de qualquer coisa, irmãos, se você pode também aí subscrever no canal, né? Se inscrever no canal também, para nos ajudar. E a gente, sempre que nós podemos, nós colocamos um vídeo novo com algum pensamento, uma reflexão, para ajudar a cada um de nós, para crescer mais no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar as palavras desse hino que falou profundamente no meu coração, e eu penso que vai ser de bênção para todos nós, amém? Aí ele disse dessa maneira o hino: A humildade é inspirada por Cristo. Veja bem, aí vamos em São Mateus, capítulo 11, versículo 29, que fala: aprender de mim, aprender de mim. Para aprender de uma pessoa, nós temos que observar a atitude daquela pessoa para poder aprender, amém? Se você quer aprender uma profissão, você tem que observar o que o mestre está fazendo, não? O pedreiro, o marceneiro, o carpinteiro. Você tem que olhar e ver o que ele está fazendo. Então Jesus nos convida
a olhar para ele, ver essa grande qualidade que ele tem, amém? Que ele teve quando ele estava aqui nessa terra e que ele tem e continua tendo, porque o Senhor não muda, verdade? Então, veja bem, aí disse a primeira palavra, como nós já lemos, disse, a humildade é inspirada por Cristo. Aí a segunda parte é, a humildade aceita ser humilhada ou humilhado, amém? Muita gente não quer ser humilhado ou humilhada, não é verdade? Mas aqui no hino diz que a humildade aceita ser humilhado ou humilhada. Amém? A humildade se reveste de modéstia. Modéstia. A humildade não busca o primeiro lugar. A humildade não se vangloria. Amém? A humildade mantém as vitórias em segredo. A humildade dá toda a glória a Deus. A humildade tem consciência das suas limitações. A humildade não se sente indispensável, porque nenhum de nós somos indispensável. Quando nós pensamos que somos os melhores e que as pessoas vão sentir falta de nós, amém? Sempre vai ter uma pessoa para ocupar o nosso lugar. Dizia um pastor aí, faz muito tempo, um pastor do México, ele falava desta maneira, ele falava assim, olha irmão, tenha cuidado a sua vida nos dias de hoje, sabe por quê? Porque amanhã você vai morrer. Você vai morrer, outro homem vai ocupar o seu lugar junto com a sua esposa, certo? Outro homem vai ocupar o seu lugar de pai sobre os seus filhos. Outro homem vai ocupar o seu lugar na companhia, na empresa que você trabalha. Então, nós temos que entender que nós não somos indispensáveis, e como aquela maneira de falar, né? Aquela maneira de falar que sempre se usa em muita rede social, que eles falam assim, ó, que muitas pessoas pensam que é a última Coca-Cola no deserto, né? Então, são pessoas que se julgam muito grande e que são indispensáveis, que ninguém pode fazer nada se ele não estiver aí, se aquela pessoa não estiver aí, se ele não estiver em comando, nada sai, nada é feito. Mas eu vou dizer para você, Deus sempre tem uma pessoa melhor para ocupar o seu lugar. Se você pensa que você é indispensável, Deus pode te humilhar, amém? E se Ele te humilha colocando outra pessoa. Ninguém pode dizer que é mais sábio que os outros, ninguém pode dizer que é mais bonito que os outros, ninguém pode dizer que é melhor do que os outros, porque nós não somos indispensáveis. Deus não se agrada do orgulho, da soberba, amém? E nós temos que aprender a ser humilde. Observa Cristo. A humildade precisa de Deus e dos outros. A humildade é aquela pessoa também que sabe que é dependente de Deus e que também depende da ajuda de outras pessoas, que não é autossuficiente para fazer as coisas em geral, amém? Então a humildade precisa de Deus e dos outros. A humildade reconhece os seus erros e não se justifica. Amém? Há pessoas que sempre querem justificar as suas ações. Amém? Faz as coisas erradas e depois as pessoas estão apontando o dedo para ele ou para ela e a pessoa sempre quer justificar. E eu fiz isso por causa daquela pessoa que fez isso. E eu fiz isso porque... E nunca quer reconhecer seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Sempre quer... não se justifica, não? Sempre a humildade reconhece os erros e não se justifica. Sabe que a nossa justiça
é como trapo de imundícia, fala a palavra de Deus no livro de Isaías, amém? A humildade aceita a correção e preza a submissão. Então, a humildade aceita quando a pessoa vê que você está errado e vem e te repreende, ou seja, te corrige. E também quando a pessoa é corrigida, a pessoa também, a humildade, aquela pessoa também que se submete, aprende qual é o seu lugar, nunca queira ser mais do que os outros. A humildade pensa nos outros, não somente em si mesmo. Pensar em si mesmo é um egoísmo, amém? Mas ser humilde é pensar também nos outros, na necessidade dos demais também, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A humildade exalta e se alegra pelos outros. Então, tem muita gente que, quando vê outra pessoa ser bem-sucedido ou abençoado, se sente mal e pensa que, por que essa pessoa e por que não eu? Verdade? Então, o que acontece? Quer dizer que você está colocando você em primeiro lugar, mas você não se alegra com aquelas pessoas que são exaltadas por Deus, são abençoadas por Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. A humildade é rápida em ouvir. A humildade perdoa facilmente. Por que Jesus falou sobre o adultério, né? Ele falou assim, por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. A dureza do vosso coração significa que a pessoa não quer perdoar a outra pessoa que cometeu um erro. Não? A humildade é rápida em, aleluia, rápida em ouvir. A humildade perdoa facilmente, repetindo. A humildade se recusa a caluniar. A humildade se recusa a caluniar. Muita gente vem trazer coisas para nós de outras pessoas, né? E muitas vezes nós, sem pensar, nós também começamos a falar mal daquela pessoa só porque alguém trouxe aquilo para nós. E nós começamos também a defamar aquela pessoa, às vezes até compartilhando aquele assunto com outras pessoas e defamando uma pessoa e caluniando uma pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado no que nós ouvimos, no que as pessoas trazem para nós. Temos que ter cuidado para não estar divulgando, em geral, sem saber a verdade e sem também ter um discernimento da parte de Deus. A humildade não busca se defender. Bom, nós já falamos antes, né? Mas não busca defender. O que é isso? Quando Adão pecou e Deus falou com Adão, o que aconteceu com Adão? Adão começou a se defender. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em vez de ele assumir o seu próprio erro, ele preferiu colocar a culpa em outra pessoa. Então, a humildade não faz isso. Amém? A humildade permanece em silêncio quando é ofendida. A humildade, essa é difícil. Não é fácil. A humildade permanece em silêncio quando ofendida. Misericórdia. A palavra diz tudo, né? A palavra diz tudo. Vem uma pessoa, te ofende, em vez de você... eu esqueço a palavra agora no português, mas em vez de você querer defender e contradizer o que aquela pessoa está falando contra você, você fica quieto, fica em silêncio, amém? Principalmente se você sabe que o que aquela pessoa que está falando não é a sua ação, não é o que você fez, não é o que você faz.
certo? Então, permaneça em silêncio quando você é ofendido. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho sangue quente, e vem uma pessoa te ofende, você já quer brigar, quer discutir, quer falar um montão de coisa. Não desça não desça da cruz, amém? Não desça da cruz, amém? Aceite como Jesus foi ofendido, e ele não fez nada, não quis se justificar diante das pessoas, ele se manteve em silêncio, ele foi esbofeteado, colocaram a coroa de espinho nele, mas o que ele fez? Ele ficou quieto, ficou calado, em silêncio, porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, aleluia, e ele sabia quem era o seu pai, e ele sabia a sua posição, aleluia, ele ficou em silêncio. As pessoas falavam coisas contra ele e ele não revidou aquelas ofensas daquelas pessoas, verdade? Até na Bíblia menciona que uma vez, quando ele estava antes de ser julgado, um dos soldados o esbofeteou e disse assim, fala agora, quem foi que te esbofeteou? Mas ele ficou quieto, ficou em silêncio. Que coisa bonita é poder ter um coração humilde, aprender com Jesus para ser humildes de verdade, não de palavras, né? Não de palavras. E como disse um irmão, faz alguns dias atrás, ele falou assim que tinha uma pessoa que disse assim, olha, eu tenho muito orgulho da minha humildade. Então já acabou a humildade dessa pessoa. Essa pessoa não é humilde, né? Ele tem orgulho. A humildade não vai junto com o orgulho. A humildade é pura, é santa, e na humildade não tem orgulho. Amém? Aleluia. A humildade escolhe obedecer a Deus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente. Escolhe obedecer a Deus, como João falou, quando eles estavam sendo acusados pelo Sinédrio, pelos fariseus e todo, que ele disse assim, melhor obedecer a Deus antes que os homens. Isso também não quero abrir uma porta para que você não obedeça os seus líderes, não? A humildade também está nisso, de obedecer os seus líderes, aqueles que estão acima de você, aquele que Deus colocou acima de você. Bom, enquanto o seu líder estiver também na direção certa, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, nós obedecemos. Mas quando o seu líder já está saindo fora da Bíblia, saindo fora dos padrões bíblicos, da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, aí então eu não tenho obrigação de obedecer àquela pessoa. Mas se aquela pessoa é uma pessoa santa, pura, dando exemplo de realmente ser um líder humilde na presença de Deus, obedeça e se submeta a Ele, porque isso também faz parte da verdadeira humildade. A humildade aguarda o tempo de Deus. Isso é importante, na verdade, que nos diz aqui que sobre as pessoas apressadas. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo rápido? Não quer tudo de hoje para amanhã. Entende? Mas a palavra diz aqui nesse hino que o humilde aguarda, espera o tempo de Deus. Que no tempo de Deus é melhor do que o nosso. E a vitória que vem de Deus é muito melhor do que nós procurarmos por nós mesmos as nossas próprias vitórias. A humildade atrai o olhar de Deus. Escute bem, a humildade atrai o olhar de Deus. Amém? O humilde, ele também é justo. Então a palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Amém? Aleluia. Os olhos do Senhor. Um coração humilde e quebrantado, um coração contrito e humilhado, não despreza Deus. Amém?
Aleluia. A humildade sempre precede a glória. Tem gente que quer subir rapidamente em posições. E muitas vezes para isso, às vezes faz coisas e fala coisas, e às vezes até quer passar por cima de outras pessoas para alcançar certa posição, às vezes na igreja, dentro do trabalho, às vezes na escola, ou em qualquer lugar, né? Todos nós temos este costume feio que nós aprendemos, que muitas vezes uma pessoa vem e conta um caso. Não, porque eu dirigi um carro a 100 por hora na avenida, e que eu dirigi bem, e que fez isso bem. Eu estou usando como exemplo um carro. Aí vem outra pessoa e fala, você não sabe, outro dia eu dirigi um carro a 120 km por hora. Sempre nós queremos estar acima das pessoas. Por quê? Porque nós sempre queremos glória para nós, verdade? Então, a humildade sempre vai diante da honra. Lembra de José? Lembra de José do Egito? Lembra de Moisés? Lembra de Jeremias, no capítulo 1, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Não diga que você é uma criança. Aleluia. Tudo que eu mandar você vai fazer, tudo que eu colocar na tua boca você vai falar. Entende? Deus honrou. A Isaías, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor mandou o anjo trazer a brasa e tocar nos lábios de Isaías e falou, o teu pecado é purificado. Agora ele enviou ele às nações para pregar às nações, e as profecias deles está ecoando até os dias de hoje, na nossa época. Que bonito! E na última parte aqui do hino diz assim, a humildade se inspira em Cristo. Olha para Cristo. Quer ser humilde? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Veja a atuação de Cristo. Muitos querem se justificar e dizer, eu sou carne. Deus sabe das minhas fraquezas. Não queira se justificar diante de Deus. Confessa o teu erro. Pede a misericórdia de Deus para a tua vida e aprenda com Cristo a ser humilde. Uma vez mais, eu deixo para você o capítulo 11 do livro de São Mateus, aleluia, que diz assim, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, nossa alma, nosso coração, nossa mente, que realmente nós podemos aprender realmente o que é ser humilde para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço a tua misericórdia, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor, que está assistindo este vídeo nessa hora, seja, Senhor amado, pelo Facebook, seja pelo YouTube, Senhor, que o Senhor possa tocar a sua vida e que essa pessoa, Senhor amado, receba essa palavra em seu coração e que possa, Senhor, avaliar a sua vida diante de Ti, diante das pessoas, diante da sua própria família e aprender, Senhor, contigo o que é realmente ser humilde, não de palavras, Senhor, mas em atos, e que as pessoas possam ver algo diferente em nós, pela sua graça, pela sua misericórdia. Jesus Cristo, nós te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, aquele que vive e reina para todos sempre.
Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a você, toda a sua família e que nos vemos uma próxima oportunidade no nome santo de Jesus. Amém? Amém.